Primeiro de tudo, esse é nosso primeiro vídeo do canal. Eu queria te receber aqui de braços abertos, te agradecer por você estar assistindo, pedir para você deixar seu like e se você achar conveniente, já se inscreve que tem muito conteúdo por vir. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui um ano atrás. E talvez esse vídeo seja a forma mais sincera de eu te mostrar como muita coisa mudou por aqui. Foi minha cabeça, foi minha rotina, meus sonhos, meus planos, meus hábitos. Realmente muita mudança. E eu quero dividir isso com quem também está recomeçando, assim como eu, que talvez essa troca a gente consiga se ajudar e chegar um pouco mais longe. Vou passar para vocês um contexto rápido e breve da minha história. Meu nome é João Pedro, eu tenho 27 anos, eu cursei a faculdade de Direito até o 10º semestre e atualmente eu curso Publicidade e Propaganda EAD. O que é que eu fiz na minha vida no decorrer desses 27 anos de uma forma bem objetiva para vocês entenderem? Desde os 16 anos eu trabalhava com meu pai, que era advogado e aposentado do cartório. E com 18 anos ele faleceu e eu estava fazendo a faculdade de Direito. Comecei com 19 para 20 anos a vender carro pelo Instagram, a Fast Car, algumas pessoas aí vão conhecer. A gente trouxe um modelo de negócio de São Paulo e fomos pioneiros aqui no Ceará na forma de fazer o negócio daquele jeito. Conseguimos muito destaque, fizemos vários negócios e eu aprendi muito sobre a internet lá. Aprendi principalmente sobre Instagram. E chegou um momento em que a empresa cresceu tanto, eu tive um sócio que chegou e conversou comigo, perguntou se eu não topava que ele entrasse, e eu sempre parto desse princípio de que eu prefiro negócio com sócio, para você dividir o trabalho e multiplicar os lucros. E a gente teve um resultado muito bacana juntos, a empresa cresceu tanto que eu precisei trancar a faculdade de Direito no 10º semestre. Eu não estava mais conseguindo dar conta de fazer as duas coisas. Tinha dia que eu chegava na faculdade e estava indo para a aula e recebi uma ligação que eu tinha que sair para buscar algum carro em algum canto, levar para um cliente ver, enfim, tudo funcionava de forma online, tinha alguns encontros presenciais para mostrar carro e para criar conteúdo, e foi uma verdadeira escola para mim. Só que depois de um tempo, eu e esse meu sócio, a gente acabou se afastando um pouco e optamos por separar da empresa também. Houve uma conversa um pouco mais dura, onde ele me perguntou se eu venderia ou daria para ele o Instagram, que eu poderia ficar com a marca, mas o Instagram ele gostaria de ficar. E eu acabei cedendo, não queria dinheiro por isso, e na minha cabeça eu fiquei com aquela pulga de, se eu já fiz uma vez e deu certo, a gente tinha, sei lá, 13 mil seguidores, eu consigo fazer de novo. Mas óbvio que quando acabou a sociedade, eu tinha trancado a faculdade e estava meio que sem fazer nada, eu achei que ia endoidar, galera. Eu achei que ia endoidar porque você pensa em 200 mil coisas para fazer e você acaba perdendo também a objetificação de o que você tem que fazer. E eu comecei a entender mais de marketing, entender mais sobre Instagram e sobre funcionamento, e eu conheci algumas pessoas que trabalhavam no mercado de apostas esportivas e que passaram a ser meus amigos, e eu não entendia muito do mercado deles, mas eu acompanhava de longe outras pessoas do meio. E surgiu a oportunidade, depois de alguns meses, um desses meus amigos que trabalhava lá, ele olhava para mim e falava assim, cara, tu é bom e eu vou te trazer para trabalhar com a gente. E eu só conseguia pensar, mas o que diabos ele quer comigo falando isso? E o que é que eu posso agregar de trabalho lá? Mas depois de uns 3, 4 meses, de fato, eles me colocaram uma proposta, me chamaram para trabalhar criando conteúdos para eles, seja gravando anúncio criativo, fazendo alguns roteiros, ou editando vídeos de topo de funil, memes, vídeos virais, para o perfil deles. Eu acho que no período que a gente trabalhou junto, a gente fez mais de 80 milhões de visualizações. Acho que um vídeo ruim batia 300, 400 mil views, um vídeo bom batia mais de 1 milhão, então a gente conseguiu alcançar bastante gente, e para mim isso foi uma verdadeira escola de como fazer. Mas, passando essa fase, um dos sócios dessa empresa me chamou para abrir com ele um negócio de envelopamento automotivo aqui na cidade. E por ser um nicho que eu curto muito, eu gosto muito, eu respiro carro 24 horas por dia, basicamente. Eu pensei, tá, eu topo o desafio, porque eu acredito que eu tenho um total potencial para fazer isso dar certo. E não foi diferente. Em menos de um ano, a gente virou a referência absoluta aqui em Fortaleza do nicho de envelopamento automotivo. A gente conseguiu sacudir o mercado de uma forma que as outras empresas que também prestavam esse tipo de serviço começaram a ter que investir mais em tráfego pago ou começaram a investir porque eles não investiam e fazer inúmeras coisas. E para mim, a TKC, que é a Tokyo Custom, que é essa empresa, também foi uma grande escola, porque eu fazia os roteiros dos anúncios, eu gravava os vídeos, eu editava, eu fazia toda a estratégia de marketing, público de tráfego pago fiz,
Lidei com cliente, lidei com fornecedor, lidei com funcionário, fui apresentar as situações que eu ainda não tinha passado na minha vida e, enfim, aprendi muita coisa. E na minha cabeça eu pensava muito sobre um ponto em específico, o como a TKC me proporciona, ou me proporcionava, no caso, um background, um suporte de fundo para eu conseguir alcançar outras pessoas e outros negócios. Por conta do nosso resultado expressivo em menos de um ano, muitas pessoas começaram a me olhar de uma forma diferente, me tratar de uma forma diferente, e eu não sou besta, eu sabia utilizar ali do network e para poder permear em determinados meios e conseguir algumas parcerias que poderiam ser interessantes. Nesse meio tempo também, eu curti muito a vida de trap, conheço uma galera aqui do trap, do meio artístico de Fortaleza, fui muito feliz no meio dessa galera, brinquei, resenhei, curti vários rolês, mas hoje não faz mais tanto sentido na minha vida. É uma fase que eu passei, que eu me diverti muito, que quando eu acordei para voltar e focar em coisas mais objetivas, eu me sentia um pouco mal, eu ficava, nossa, talvez eu tenha perdido tempo com isso e hoje eu tenho outra mentalidade. Eu acredito que tudo que você passou na sua vida até hoje, você tinha que passar para se tornar quem você é. Ou seja, eu já tive momentos na minha vida de extrema depressão. Quando acabou essa sociedade da festa, galera, eu fiquei ruim, afundado de verdade. E eu ficava muito revoltado com isso e hoje eu tenho uma visão diferente que na minha cabeça eu penso, tá, se eu passei por isso, eu tinha que passar por isso para chegar aonde eu tô ou aonde eu quero ir. Chega um momento que você precisa parar para se reencontrar de novo. E o meu objetivo com esse canal é isso. Vocês estão pegando a minha transição de saindo da sociedade da TKC, emagreci agora quase 30 quilos, mudei hábitos, mudei amizades, mudei rotina, mudei estilo de vida, mudei tudo. Estava recomeçando com um projeto no digital, infelizmente um parceiro que estava fazendo comigo deu para trás, não preciso de muitos detalhes. E aí, de fato, é o meu recomeço absoluto. E eu acho que nada mais justo do que eu transmitir isso para vocês. Eu já crio conteúdo para a internet tem alguns anos e uma coisa que me incomoda muito, principalmente na atualidade, é as pessoas não têm mais saco para a internet. Eu não tenho mais saco para consumir Instagram e TikTok, eu não tenho mais saco para vídeos curtos, eu não tenho mais saco para besteira. E o que é que eu pensei que é meu grande diferencial? Eu vou fazer isso da forma mais humana possível. Eu estou expondo aqui para vocês uma fragilidade, eu estou expondo meu recomeço, eu estou expondo algo que muitas pessoas maquiariam isso e mostrariam nas suas redes sociais de uma forma totalmente manipulada, por assim dizer, de uma forma que fica muito mais romantizado, muito mais bonito de você ver, mas eu não ligo. Eu prefiro mostrar para vocês essa vulnerabilidade e mostrar que isso aqui é a vida real. Acontece, isso aconteceu comigo, aconteceu com inúmeras outras pessoas e não vai parar de acontecer porque eu tô triste ou porque eu tô chateado com isso. Na verdade, a coisa que eu mais aprendi no último ano é que não importa se eu tô feliz ou triste, se eu tô animado ou depressivo. Todos os dias eu tenho que fazer a minha parte, só o básico. Eu vou ter que estudar, vou ter que marcar serviço, vou ter que editar conteúdo, vou ter que me exercitar e vou ter que me alimentar direito. Isso é o básico que você precisa fazer todos os dias. E por que eu tô falando isso para vocês? Eu saí de hábitos horríveis. Teve um momento na minha vida que eu olhava e falava assim, eu não me reconheço mais. Eu não reconheço mais o meu corpo, eu não reconheço mais o estilo de vida que eu tô levando e eu estou extremamente incomodado. E aí eu comecei a mudar. Foi duro, eu passei uns 3 ou 4 meses basicamente sem sair de casa, modo caverna total. Quando eu resolvi parar de criar conteúdo mais pela TKC e pelo Instagram também, eu paguei o preço do ego, que eu queria me afastar do ego, mas você se acostuma de ter pessoas ali te babando de certa forma, pessoas te procurando, mandando mensagem. E sei lá, com um mês que eu parei de fazer conteúdo, na verdade parecia que eu tinha morrido. Ninguém liga mais pra você, ninguém quer saber de você, você não recebe uma mensagem, você não recebe um convite pra sair, absolutamente nada. E eu já vinha nesse período, nessa mentalidade de querer mudar, de não estar satisfeito das coisas como elas estavam. E quando isso aconteceu, por mais que tenha sido muito doloroso na época, pô, eu passei 3, 4 meses sem sair de casa, meus amigos se afastaram, as pessoas que interagiam comigo pararam de falar comigo e basicamente a única coisa que eu fazia era ler, editar conteúdo e treinar todos os dias. Isso foi duro, mas serviu para eu entender que na verdade o mundo é assim. A vida não é um morango, não adianta a gente ficar inventando desculpa todo dia, a gente querer justificar as coisas ou a falta das coisas que a gente não quer fazer porque é mais confortável.
O preço do crescimento é o desconforto. E eu aprendi da melhor forma, não da pior. E isso refletiu em tudo, porque no primeiro momento eu acho que eu tinha emagrecido uns 10, 15 quilos. Obviamente meu corpo tinha mudado muito, só que para isso acontecer, não foi tomar Ozempic, não foi tomar Monjaro e esperar um mês, 40 dias, secar e pronto. Não. Eu criei um caminho de consistência. Eu comecei a ir para academia 3 vezes por semana. Eu comecei depois de 2, 3 semanas a ir 5 dias por semana. Eu comecei a de segunda a sexta não comer mais besteira. Continuava comendo muito, mas comia comidas boas, de qualidade e que não eram industrializadas. Depois eu comecei a ir para academia todos os dias. Depois disso eu comecei a fazer cardio de segunda a sexta. Eu não acredito em você falar assim, amanhã eu vou mudar de vida. Amanhã eu só vou comer certo, eu vou para academia todos os dias, eu vou me esbagaçar. Você não vai durar 15 dias. Motivação é totalmente diferente de disciplina. Motivação você começa a fazer alguma coisa. Disciplina você continua. Então, eu bato nessa tecla e que eu vou falar aqui para vocês agora. Para de querer mudar tudo da tua vida para noite, da noite pro dia. Não adianta, você não vai mudar, você não vai resolver tudo da noite pro dia. Você tem que começar, entender o seu tempo, não usar isso de justificativa para você ficar demorando ou enrolando fazer as coisas e só continuar fazendo. A consistência é o que vai te levar mais longe. No longo prazo, o que se sustenta é isso, é a disciplina com a consistência. Não é a motivação e esse excesso de querer fazer tudo para ontem. E foi o que eu fiz. E começou a refletir em tudo. Eu tinha emagrecido, quando as pessoas me encontravam, ficavam, nossa, tu tá magro, tu tá diferente, e eles não faziam ideia que, na verdade, a principal diferença estava aqui, na minha cabeça. Até que chega um ponto que não é uma epifania mágica que tu fala, uau, hoje eu vou fazer diferente. Não, é uma soma de inúmeros fatores que você vai ficando estressado, que você vai ficando impregnado, que você não aceita mais, até chegar no momento que você tem esse estopim de eu preciso mudar as coisas. Eu não aceito mais a minha realidade, eu não aceito mais a minha vida como ela é. Só que, infelizmente ou felizmente, isso refletiu em tudo. Ou seja, eu estava na sociedade da loja de envelopamento, comecei a emagrecer e depois de um tempo eu falei, tá, é bom, é um negócio que eu tô tendo destaque, é um negócio que eu tenho como escalar mais, mas eu acho que não é isso exatamente o que eu quero. Eu quero realmente viver da internet, eu quero escalar no digital e eu quero ter uma liberdade geográfica e financeira para fazer o que eu quiser. Óbvio, de não tudo do meu jeito, mas eu tenho uma flexibilidade na minha rotina para organizar minhas gravações, para organizar a estratégia de conteúdo que eu desenvolvo para outras pessoas e eu ter tempo e atenção para a minha família, para os meus bichos, para me cuidar, meu corpo, me exercitar, fazer um esporte, fazer coisas diferentes. Eu nunca na minha vida vou aceitar, jamais, trabalhar 8 horas por dia, batendo ponto 7 da manhã às 5 da tarde para ganhar um salário mínimo sendo CLT. É alguma vergonha para quem faz isso? Nenhuma. Mas isso não faz parte do meu perfil. Eu não me imagino fazendo isso, sendo que eu sei que eu tenho potencial para poder monetizar a minha hora por valores maiores. Porque hoje em dia a gente tem que entender que a gente vende nosso tempo. Se tu vende teu tempo para trabalhar 8, 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo, sinto muito, irmão, você não valoriza o seu tempo, mas talvez isso esteja o suficiente para você, isso esteja bom, você não tem ambição, você não tem esse ímpeto de querer mais e tá tudo bem. Eu não aceito. Eu não quero, eu não me vejo fazendo isso, eu não me vejo vendendo minha hora por miséria. Eu faria isso, farei e já fiz. E se for necessário, farei de novo? Já. Farei. Para você escapar, para você não ficar sem nada, faria toda hora, isso não é vergonha nenhuma. Vou trabalhar ali para ganhar um salário mínimo por mês, mas eu não vou deixar de fazer renda em nenhum momento. Mas sempre com aquela cabeça de o que eu posso fazer a mais para conseguir ir para o próximo nível. E foi aí que eu resolvi sair da sociedade. Eu tinha dado aquele resumo para vocês, conversei com meu sócio, foi a decisão mais difícil da minha vida até o momento. As poucas pessoas que souberam, acho que nos primeiros 40 dias, pouquíssimas pessoas sabiam. E quem sabia, quando tinha certeza, chegava em mim e falava assim, cara, tu tá ficando doido, tu é maluco, tu é idiota, tu é o quê? O porquê tu fez isso? Tu é a cara do negócio, tu criou um negócio que meio que todo mundo passou a conhecer, tu virou referência no meio e tu simplesmente está abrindo mão disso. Por mais incrível que fosse ter vendido metade, ter apurado esse dinheiro e não recomeçar do zero, eu só queria resolver uma situação para poder ir para frente e fazer outras coisas. Então, nunca vou ficar me travando, me prendendo por conta de
besteiras. Por mais que a besteira seja talvez um valor. Bom, só passando por o que a gente falou, né? Vocês entenderam um pouco do contexto do que eu vim, do que aconteceu para eu mudar. E uma coisa que eu vou dizer para vocês que vai fazer total diferença. Você não precisa ter os mesmos hábitos que os meus. Mas você precisa definir pelo menos 3 a 5 coisas que você tem que fazer todos os dias, independente da vontade. Por quê? Quando eu estava depressivo, eu fazia essas coisas. Quando eu estava extremamente empolgado, eu fazia as mesmas coisas. Por quê? Se eu estou depressivo e não quero fazer uma coisa, eu pensava, mas essa é uma das coisas básicas que eu tenho que fazer todos os dias? Então cala a boca e faz. E da mesma forma, quando eu estava muito empolgado para fazer algo e eu queria fazer, já ia fazer, eu via na minha lista de coisas básicas que eu tinha que fazer todos os dias e pensava, isso aqui é uma coisa que eu faria se eu estivesse no meu humor normal? Não, então não vou fazer, porque provavelmente eu estarei me excedendo. E as 5 coisas que eu busquei fazer na minha vida foram ler todos os dias pelo menos 10 páginas de algum livro, estudar da forma que for, eu absorvo muito com isso aqui, assistindo vídeos e vendo várias referências falando do mesmo assunto, para poder você fazer o seu juízo de valor sobre determinado assunto, que você não tem tanto entendimento ainda. Me exercitei todos os dias, marquei serviço para a loja todos os dias nessa minha transição, criei e ou editei conteúdo e busquei me alimentar direito. Parece ridículo isso que eu vou falar, mas o que o pessoal passa a vida inteira falando pra gente que o básico bem feito funciona é a maior verdade do mundo. O principal problema da nossa geração é o imediatismo. As redes sociais, principalmente o Instagram, adoeceram a gente. A gente passa a se comparar de forma exacerbada, achar que a vida de todo mundo é perfeita e só a nossa não anda, e achar que tudo tem que acontecer para ontem. Mas eu vou te dar um spoiler, amigão. Não é normal um menino de 22 anos estar andando de Porsche. Pode ter virado comum, mas isso não é normal. Pelo menos na minha realidade, eu cresci numa família bem estruturada. Considero como se nós fôssemos classe média, talvez classe média alta, dependendo da perspectiva. Estudei sempre em colégio particular, fiz curso de inglês, fiz viagem internacional, fui conhecer o tio Mickey, e é isso. E na minha criação, o que acontecia? Você via, de acordo com o desenvolvimento do tempo, né? Os pais dos seus amigos pegando carros melhores, seus pais também. No futuro quita a casa, depois compra uma casinha de praia ou um sítio. Quando quita, vai fazer obra, reforma, vai pegar um carro melhor, fazer viagem. Enfim, e os valores foram totalmente invertidos. Hoje o que a gente vê é um menino de 19, 20 anos, um burnout ou pensando em suicídio porque ele acha que não chegou onde era para chegar, ele quer estar andando de Porsche, ele viu fulano enricando com um tigrinho no Instagram e o Porsche mijou no cachorro. E as coisas não são assim. Então eu acho que meu principal intuito com esse canal é esse. Eu fiz várias coisas na minha vida. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, eu me arrependo de carros que eu vendi, e eu me arrependo de, sei lá, de coisas que poderiam ter sido diferentes. Mas quando eu saí da sociedade da TKC, eu nunca estive tão maduro e nunca refleti tanto sobre a situação por meses para poder tomar uma decisão. Não foi uma decisão precipitada, mas foi a minha forma de falar assim, eu confio no meu potencial, eu sei que eu consigo fazer acontecer e eu vou fazer, não importa o que digam. Não me interessa o que você vai compartilhar aqui, se você vai mandar mangando de mim para algum amigo seu, ou se você vai compartilhar falando que acredita, aí importa. Na minha cabeça, eu sei onde eu posso chegar. E eu sei que só depende de mim. Então, para de terceirizar desculpa. Para de esperar a condição perfeita. Ah, mas quando eu comprar um tripé, quando um amigo meu vier para não sei o quê, quando eu tiver tal coisa... Para, irmão. Eu tô aqui, ó, gravando do celular. Fazia vídeo sem microfone até um dia desse. Tripézinho aqui de R$ 149 da Shopee, que nenhum tripé até R$ 500 vai bater nele. Ele é muito bom, recomendo. Tomate me patrocina. E o que é que eu queria te dizer com isso? Só começa. Começa a postar 1, 2 vídeos por semana. Começa a estudar sobre um assunto que tu gosta 2, 3 vezes por semana. Começa a ler mais sobre algo que pode te ajudar a se desenvolver. Começa a caminhar, começa a se exercitar. Todos os seres humanos têm que fazer academia, tu não precisa meter um shape. Tu precisa manter o teu corpo em movimento, tu precisa estar sempre se cuidando. Então, esse é o meu grito pro mundo, para falar assim, para de se contentar com pouco, para de inventar desculpa e para de esperar o momento perfeito. Eu tô dando minha cara a tapa aqui para vocês, eu tô expondo coisas que eu não deveria expor, simplesmente para mostrar para vocês que é só você fazer. Você tem que começar em algum momento, você tem que ter um direcionamento do que você quer fazer, buscar se aperfeiçoar sempre e fazer. E entende um negócio também, nada termina como começa.
algo pode sair do controle, porque nem tudo está nas nossas mãos, né, o destino, mas você tem que fazer. Então começa, vê o que deu errado, estuda, melhora e repete até tu acertar. Enfim, hoje eu estou em outro momento da minha vida, eu tenho outra cabeça, outra mentalidade, outra maturidade, e eu não sou um guru, muito menos um coach, mas eu vou compartilhar com vocês essa rotina de coisas que têm funcionado para mim. Vou postar esses vídeos de insight, onde a gente vai ter uma conversa, uma troca mais franca. Vou postar vlog, vou postar visitando lojas e empresas de parceiros, para eles passarem um recado, uma mensagem legal aqui pra gente também, para todo mundo que assiste. E o meu interesse, né, meu intuito com isso tudo é criar uma comunidade, é criar um refúgio, onde os homens que sentem que estão estagnados, que podem fazer mais, que têm potencial, se sintam confortáveis e seguros para recarregar a sua energia e ir atrás do próximo passo. Eu confio no teu potencial, porque eu sei do lugar de merda que eu saí e tudo que eu fiz para chegar até aqui quando ninguém acreditava. Então, se eu fiz isso sendo uma pessoa comum, talvez só tendo um pouco mais de fome que muitos outros, mas não tanta fome quanto quem já chegou no topo, eu digo que tu pode fazer também. Então, vamos usar esse espaço realmente para se apoiar, se ajudar, ter essa visão. Quero que vocês deixem aqui nos comentários temas para os próximos vídeos, sobre assuntos para a gente abordar e ter essa troca, essa conversa. Eu estimo que os vídeos vão ter sempre nessa média de 10 a 30 minutos, dependendo se é um vlog, dependendo do que vai ser. E vai ser uma troca muito massa. E um ponto, se eu conseguir te fazer enxergar que vale a pena essa mudança, que vale a pena você pagar o preço, que é desconfortável, que não vou romantizar, não vou falar que é lindo, não vou ficar postando coisinha fake no Instagram. Cara, é duro, é difícil. Tem dia que você não quer fazer absolutamente nada, tu tem que falar assim, cala a boca e faz. Eu preciso fazer isso aqui porque eu preciso fazer isso aqui. Se eu conseguir te fazer enxergar isso, que dá pra recomeçar, dá pra você mudar, sem você perder a essência, pra mim isso aqui tudo já valeu a pena. E esse é só o começo. Se você também tá tentando se reencontrar, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e fica por aqui, porque eu não quero te mostrar a versão pronta. Eu quero te mostrar o processo de construção até onde a gente quer chegar. Assuma o controle.